Vamos só fazer aqui uma conferência, tá? Sempre que vocês terminarem um desenho, vocês têm que olhar para o desenho e verificar se com as informações que estão aqui é possível fabricar a peça. Tá? Então vocês têm que tentar se imaginar aqui fabricando essa peça, ou tentando fabricar essa peça, para ver se todas as cotas, se todas as informações, se todas as anotações estão corretamente colocadas aí. Não é simples fazer isso quando a gente não tem experiência, né? Mas é bom a gente tomar alguns cuidados. Então, uma verificação que vocês precisam, que vocês podem fazer é essa aqui, ó. Eu tenho as cotas totais da peça, ó, largura total 20, ou comprimento total 20, altura total 30, largura total 20. Então eu tenho as três dimensões da peça, né? A maior medida em cada eixo, né, x, y, z, estão aqui e sempre devem haver, tá? Então, ó, eu tenho aqui ó, a largura de 20, eu tenho aqui, eu vou chamar de comprimento, né, ó, 20, que não é esse mesmo 20 aqui, né, evidentemente, ó, é 20 aqui de largura, 20 aqui nessa outra largura e 30 na altura. Então as cotas totais estão aí. Depois a gente tem que verificar se os demais elementos estão cotados. Que elementos que a gente tem aqui? Eu tenho o chanfro, tá? Eu tenho dois chanfros aqui, ó. Eles estão cotados? Já explicamos isso no vídeo anterior, né? Os dois estão porque eu tenho aqui a linha de centro. Outro elemento que eu tenho aqui, ó, são esses dois planos inclinados aqui, né? Então, ó, eles têm o ângulo deles? Tem, ó, 45 e 50. Show de bola. Tem aqui o ponto onde começa esse plano inclinado e onde termina? Sim, ó. Eu tenho aqui uma distância de 15 para a margem da peça, até esse ponto, aqui começa o plano inclinado. O plano inclinado de baixo começa a uma distância de 10 dessa aresta aqui, ó. Então também tem ó, um ponto inicial definido, né? A 10 milímetros da referência aqui, que seria essa lateral da peça, e o ângulo de 50. Muito bem, que outros elementos eu tenho na peça? Temos dois furos. Tá? Então, esse furo aqui, ó, a gente tem que olhar sempre no furo duas coisas. Diâmetro, três coisas. Diâmetro, profundidade e localização do seu centro. Para quem vai fabricar saber onde tem que furar, onde tem que colocar a ponta da broca e furar. Tá? Então, olha só, esse diâmetro aqui é 2,05 milímetros. Então, ok. Tem a profundidade desse furo? Não tem aqui o símbolo de profundidade, né? Mas a gente consegue ver aqui na vista, ó, na vista frontal, que esse furo é passante. Ok, então essa é a profundidade dele, né? Total aqui, ó, passante, 30 milímetros. Depois, esse furo está localizado? Sim, ó, porque eu sei que ele está, em termos aqui, ó, da largura da peça, tá? Eu sei que ele está, ó, o centro do furo, é sempre o centro do furo que é localizado. O centro do furo, ó, a linha, tá vendo a linha de extensão aqui? Ela vem lá da marca de centro do furo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, linha de extensão da cota, né? Linha de extensão. Ela, olha aqui, ó, ela está alinhada com a marca de centro do furo, tá? Então a gente sabe que o centro do furo está a uma distância horizontal de 5 milímetros aqui, ó, desta aresta. Tá? E essa aresta a gente sabe que está a uma distância de 15 lá da borda. Então o cara que vai furar aqui, a pessoa que vai furar, fazer esse furo com uma broca, ela sabe que tem que colocar a broca a uma distância aqui, ó, de 5 milímetros desta aresta. E outra, isso aqui é aqui em X, né? Mas em Y, no outro eixo aqui, onde está localizado o centro do furo? Vejam que a marca de centro do furo está coincidente com a linha de simetria, ou o eixo aqui de simetria dessa vista superior. Então, ó, a gente sabe que o centro do furo está exatamente na metade da largura da peça, que é esses 20 milímetros aqui, ó. Certo? Então, a gente tem a cota de localização do furo. Tá? Se a gente encostar aqui a broca nesse ponto, o cara sabe que, o operador da máquina sabe, ou a operadora da máquina sabe que vai ter que deslocar a broca 10 milímetros para dentro, e aí depois vai ter que deslocar a broca até essa aresta e depois mais 5 milímetros para dentro.
tá? E aí aqui vai fazer o furo, certo? O outro furo, esse aqui, ó, o furo que é cego, né? Ele tá com as suas informações, ele está, ó, aqui está dito que é um furo com rosca M6. Bom, se é rosca M6, o diâmetro está lá numa tabela que qualquer um que fabrica peça sabe qual é. Ele sabe que broca vai ter que usar para abrir um furo de um diâmetro tal que depois permita, né, com o macho de roscar, abrir o canal da rosca e fazer uma rosca métrica de 6 milímetros de diâmetro nominal. E a profundidade é 7, né, como a gente já falou lá anteriormente. Bom, depois, ó, esse furo está localizado, o operador vai saber onde fazer o centro do furo com a broca, sim, ó, a 10 milímetros da lateral e a 18,46 milímetros da base da peça aqui na altura, tá? Então, vocês vejam que nós temos, né, todos os elementos da peça cotados. Então, bastante importante sempre fazer essa revisão. Eu consigo fabricar essa peça? Então, a gente pode analisar elemento por elemento e ver se todos os elementos estão com as suas cotas de geométricas, né, de tamanho e de localização, de referência para a fabricação.